Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edila Leal e hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Exatamente, sabe qual é o conteúdo que nós vamos estudar hoje? Parágrafo, frase, oração e período. Olha que maravilha esse assunto, não é, crianças? Esse assunto vai ajudar vocês a aprender, sabe o quê? A definir o que é um parágrafo, a definir o que é uma frase, uma oração e um período. Mas eu já posso adiantar para vocês um pouquinho do que significa um parágrafo. Você ainda lembra? Não lembra? Gente, mas é muito simples. Parágrafo é um conjunto de frases coesas que serve, sabe para quê? Para expressar um pensamento ou uma ideia. Exatamente, uma ideia completa no texto, tá certo? Então nós vamos agora começar a estudar um pouquinho mais. Vamos lá? Aula 4. Eixo: produção textual. E o nosso conteúdo: parágrafo, frase, oração e período. E as habilidades que nós vamos aprender hoje, crianças? Identificar um texto e suas unidades menores, como o parágrafo e a frase. Agora aqui, quero que vocês observem. Aqui nós temos uma bibliografia. Exatamente. E vocês conhecem essa escritora, né? Uma escritora muito famosa, chamada Ruth Rocha. Olha aqui, Ruth Rocha, ela nasceu em 1931, na cidade de São Paulo. Ela teve uma infância alegre, lia muitos livros e gibis. O bairro onde morava era na Vila Mariana e era muito tranquilo. Seu livro mais conhecido é o Marcelo, quem lembra? Marmelo, Martelo. Esse também é o nome de uma coleção. A Rua do Marcelo faz parte dessa coleção. Agora vocês sabem por que eu coloquei essa bibliografia? Vocês sabem por quê? É porque eu quero mostrar para vocês, crianças, que isso pode ser uma frase. Exato, frase. O que é uma frase? É um conjunto de palavras coesas, né? Ou seja, frases bem explicadas. Então, aí nessa bibliografia da Ruth Rocha, eu tenho várias frases, certo? Eu mostrei para vocês aonde ela nasceu, a coleção mais famosa do livro de Ruth Rocha, certo? Bem como a sua coleção. Então, eu quero que vocês percebam logo de início que aí nós temos várias frases, tá certo? Porque frase precisa ter um sentido completo. Ela precisa ter uma explicação concreta, tá certo? Ok? Vamos continuar nossa leitura aqui. Vamos ao texto. Olha só, gente, aqui eu tenho uma fábula. A partir de agora, nós vamos analisar aonde é que eu tenho o meu parágrafo, tá certo? Lembrando que lá na bibliografia de Ruth Rocha, eu trabalhei o quê? Frase. Perceberam que eu tinha pequenas palavras, mas com sentido completo, né? Houve uma explicação. Então, aqui, a cigarra e a formiga. É uma fábula, vocês conhecem, com certeza. Nós já trabalhamos isso em sala de aula. Vamos à leitura. Estava a cigarra saltitando a cantarolar pelos campos, quando encontrou uma formiga que passava carregando um imenso grão de trigo. Prestem atenção na leitura.
Deixe essa trabalhadeira de lado, disse a cigarra, e venha aproveitar esse dia ensolarado de verão. Não posso. Preciso juntar provimentos para o inverno, disse a formiga, e recomendando que você faça o mesmo. Eu me preocupar com o inverno? Perguntou a cigarra. Temos comida de sobra por enquanto. Mas a formiga não se deixou levar pela conversa da cigarra e continuou seu trabalho. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha o que comer, enquanto as formigas contavam com o suprimento de alimentos que haviam guardado. Morrendo de fome, a cigarra teve que bater a porta do formigueiro, onde foi acolhida pelas formigas. E assim aprendeu a lição. Esta fábula ensina que é necessário preparar-se para os dias de necessidade. Mas agora eu quero voltar aqui, crianças, para aquele primeiro, olha o que eu vou falar aqui, ó, primeiro parágrafo. Olha só, estava a cigarra saltitante a cantarolar pelos campos quando encontrou uma formiga que passa carregando um imenso grão de trigo. Vocês perceberam aonde começou o meu parágrafo? Eu comecei aqui com letra maiúscula e eu terminei aqui. Lembra quando eu falo na sala de aula para vocês? Crianças, vamos produzir um texto. Vamos dar a margem e vamos começar com letra maiúscula, não é isso? Ali no ensinar de pontuações, no texto, eu posso ter a vírgula, eu posso ter o ponto parágrafo, bem como o ponto seguido. Mas eu tenho o ponto final. Então, meu parágrafo, ele começa na letra maiúscula e ele termina na pontuação. Por isso que eu quis ilustrar para vocês essa fábula da cigarra e a formiga. Vamos continuar a análise aqui, ó. Não, aqui, ó. Deixe essa trabalhadeira de lado, disse a cigarra, e venha aproveitar esse dia ensolarado de verão, ó. Vocês entenderam aqui, não é? Isso aqui pode ser uma frase, crianças. Não é? A frase não diz que para ser uma frase eu preciso passar uma mensagem completa? Tá aqui, ó. Deixe essa trabalhadeira de lado, disse a cigarra, e venha aproveitar esse dia ensolarado de verão. Olha a outra frase que eu tenho aqui. Também é uma frase, crianças. Olha lá. Não posso. Preciso juntar provimentos para o inverno, disse a formiga. E recomendo que você faça o mesmo, não é? Aí vamos para o próximo aqui. Eu me preocupar com o inverno? Perguntou a cigarra. Temos comida de sobra por enquanto. Mas a formiga não se deixou levar pela conversa da cigarra e continuou seu trabalho. Eu posso dizer, professora, que isso aqui é um parágrafo também? Posso, pode ser um parágrafo, daqui para cá eu tenho uma frase, tá vendo? E eu continuo no ponto seguido, ok? Preste atenção aqui no outro parágrafo. Olha aqui, crianças, letra maiúscula, né? Iniciei a minha frase, ó, o meu parágrafo com letra maiúscula. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha o que comer, enquanto as formigas contavam com os suprimentos de alimentos que haviam guardado aqui, ó. Mais um parágrafo. Próximo. Eu tenho aqui mais um parágrafo também, crianças. Olha só. Eu tenho minha letra maiúscula, início de frase, certo? Morrendo de fome, a cigarra teve que bater a porta do formigueiro, onde foi acolhida pelas formigas. E assim aprendeu a lição. Esta fábula ensina que é necessário preparar-se para os dias de necessidade. Perceberam? Então, neste momento que eu mostrei para vocês, crianças, frase, parágrafo, preciso que vocês tentem fixar na cabecinha. Parágrafo, tá certo? São conjunto de palavras coesas,
ok? Que expressa uma ideia ou um pensamento com sentido completo também. Então, eu preciso fazer o meu parágrafo. Qual a primeira dica? Iniciar com letra maiúscula, exatamente. E eu tenho começo e eu tenho final, ok? Frases. É um conjunto de palavras que tem um sentido completo também. Se você conseguiu passar essa ideia, se você conseguiu expressar, legal. Frase. Crianças, olha só. Antes de nós fazermos a análise da fábula A Cigarra e a Formiga, eu quero que vocês assistam o vídeo desta fábula. Vamos assistir? Vamos lá? Estava a cigarra, saltitante, a cantarolar pelos campos, quando encontrou uma formiga que passava carregando um imenso grão de trigo. Deixe essa trabalhadeira de lado, disse a cigarra, e venha aproveitar esse dia ensolarado de verão. Não posso. Preciso juntar provimentos para o inverno, disse a formiga, e recomendo que você faça o mesmo. Eu me preocupar com o inverno? Perguntou a cigarra. Temos comida de sobra por enquanto. Mas a formiga não se deixou levar pela conversa da cigarra e continuou seu trabalho. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha o que comer, enquanto as formigas contavam com o suprimento de alimentos que haviam guardado. Morrendo de fome, a cigarra teve que bater à porta do formigueiro, onde foi acolhida pelas formigas, e assim aprendeu a lição. Essa fábula ensina que é necessário preparar-se para os dias de necessidade. E aí, crianças, vocês gostaram do vídeo da cigarra e da formiga? Muito legal, não é? Espero que vocês tenham aprendido muito com essa historinha. Agora, vamos lá para a sala de aula assistir o outro diálogo? Vamos lá? Puxa, puxa, que puxa, Chiquinha. Quer dizer, então, que uma exclamação é quando se trata de uma, por exemplo, de uma emoção, por exemplo. Por exemplo, Chiquinho, quando você vê uma pizza gostosa e você fala assim, que delícia! Ah, isso é uma exclamação, é, Chiquinha? Puxa, puxa, que puxa. E quando eu vou fazer uma pergunta assim, hein, Chiquinha, que tem aquele pontinho, que é o ponto de o quê? O ponto de pergunta é igualzinho a um guarda-chuva, Chiquinho. Ele é um ponto de interrogação. Então eu posso dizer assim, Chiquinha, essa pizza tá uma delícia. Sim, isso mesmo. E você falou agora um ponto de interrogação. A diferença é que fala uma emoção, né? Que delícia. E o outro faz uma pergunta. Essa pizza tá uma delícia. Puxa, puxa, que puxa. Chiquinho, por que você tá me dizendo isso? É porque eu comi a sua pizza lá na geladeira! Chiquinho, volta aqui! Socorro! Crianças, vocês perceberam o diálogo entre o Chiquinho e a Chiquinha? Ai, esses dois, não é? Tudo bem, eles brigam um pouquinho, mas é importante que eles estudam, isso que é importante. Então, vocês perceberam no diálogo? Ficou claro para vocês o que é uma frase exclamativa e a frase interrogativa? Pois bem, a interrogativa é aquela que faz uma pergunta, não é isso? Exclamativa, ela expressa emoção, não é isso? Que bom que vocês entenderam, não é? Então, vamos continuar o nosso assunto? Vamos lá? Vamos conceituar agora o conteúdo. Lembra que lá no início eu falei sobre as frases, sobre o parágrafo? Agora eu quero explicar para vocês, crianças, sobre a frase interrogativa. Olha só, o que significa essa frase interrogativa? Muito simples. Essa frase interrogativa, ela faz uma pergunta, crianças. Olha só, aqui eu fiz uma seguinte pergunta. Você dormiu bem? Eu estou perguntando de você. Você dormiu bem? Eu poderia ter colocado, você dormiu bem hoje?
Você dormiu bem ontem? Ok? Então, essa é a pergunta. Aqui embaixo, ó, frase exclamativa. O que significa essa frase exclamativa? Ela expressa emoção. Como assim, professora Edila? Muito simples. Olha só. Ai, que sono. Silêncio. Ai, que sono. Silêncio, não é? É uma frase exclamativa. Agora eu poderia dizer socorro, socorro, tá certo? Certíssimo. Também é uma frase exclamativa. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Vamos retomar mais uma vez o conceito de frase. Você pode anotar no seu caderno que é importante, tá bom? Ó, frase é um enunciado com sentido completo, capaz de fazer uma comunicação, né? Tem que ter um sentido completo para que eu possa dizer que isso é uma frase. Por isso a importância de ter mostrado a fábula, né, em forma de texto da cigarra e da formiga. Vamos lá. Frase declarativa. O que é uma frase declarativa? Ela passa, crianças, uma informação. Ó, que informação eu passei aqui nesse momento? Eu dormi muito. Eu estou passando uma informação. Eu, Edila, dormi muito. Eu, Maria, eu, José, dormi muito. Ok? Outro exemplo. Eu não dormi nada. Eu não dormi nada. Eu não consegui dormir. Hoje não deu para dormir. Ok? Então, essa é a frase declarativa. Estou passando uma informação. Eu tenho aqui também, ó, a frase optativa. Muito bem, o que é essa optativa? Simples também, crianças. Deseja algo a alguém. Está desejando alguma coisa a alguém. O que eu coloquei aqui, ó? Tenha bons sonhos. Frase optativa. Deseja algo a alguém. Tenha bons sonhos. Tenha um bom dia também pode ser, ok? Vamos aqui para a próxima. Parágrafo. Lembra que nós, lá no comecinho, aliás, eu, professora Edila, expliquei para você o que é um parágrafo? Eu quero que você anote no seu caderno este conceito, crianças, é importante aprender, tá bom? Anote aí no seu caderninho, eu vou fazer a leitura. Olha só, parágrafo consiste num conjunto de quê? De frases coesas, que serve para expressar o quê? Um pensamento ou ideia central num texto com sentido o quê? Completo. Vou falar mais uma vez. Por isso, eu ilustrei a fábula A Cigarra e a Formiga, porque ali fica visível vocês perceberem o parágrafo, aonde ele inicia e onde ele termina. Perceberam? Lá também, nessa historinha, nessa fábula, nós conseguimos visualizar frase, ok? Vamos voltar para cá, para o nosso texto aqui, ó. Então, o texto com sentido completo. Parágrafo. Oração. Professora, oração é oração. Ai, meu Deus, eu te peço, Senhor Deus. Não, criança. Nós temos esse tipo de oração, né? Orar a Deus. Orar a alguém pedindo proteção. É oração. Só que essa oração que nós estamos falando aqui é a oração da língua portuguesa, que significa isso aqui, ó. Oração. É a frase que se organiza em torno de um único verbo ou uma locução verbal. Como assim, professora, único verbo? Vocês vão perceber mais na frente como é que vai se dar essa oração. Em que momento eu vejo a presença do verbo, tá certo? Ou de uma locução verbal. Vamos para a próxima. Me acompanhe aqui, ó. Período. O que é um período? Período é a frase organizada por uma ou mais orações.
Aí nós temos, crianças, o período simples. O que significa um período simples? Ele apresenta uma única oração, ou seja, ele apresenta um verbo ou uma locução verbal. Calma, mas lá na frente você vai conseguir visualizar aonde aparece nesse período os verbos, tá bom? Aí eu tenho também aqui, ó, período composto. Professora Edila, são 2 tipos de período? Sim, eu tenho o período simples e eu tenho o composto. O composto, ele apresenta o quê, ó? Mais de um verbo ou locução verbal. Composto apresenta mais de 2 verbos ou até 3, depende do período. Aqui no simples, crianças, prestem atenção, é uma única oração que apresenta um verbo, ó, um verbo. Composto apresenta mais de um verbo ou locução verbal, tá? Então, o simples é um verbo, ok? Período composto, 2 ou mais de 2. Vamos para o